Oi, meu nome é Cláudio Falcão e a gente vai conversar um pouco sobre o século XX. Eu sei que é um tema mais frequente nas aulas de história, os professores de história trabalham, claro, com a questão, né, de datas, a questão histórica, mas vamos tentar dar um olhar geográfico sobre o século XX. Eu diria que o século XX, o breve século XX, na verdade essa é a frase do historiador, o Eric Hobsbawm, o historiador famoso, ele vai chamar o século XX de breve século XX. Por quê? Para ele, o século XX começa, na verdade, em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e o século XX vai até 1991, o fim do Bloco Soviético, o fim da União Soviética. Por que o século XX foi breve, vai de 14 a 91? Porque, ora bolas, até 14, as relações políticas, econômicas e sociais ainda eram as relações do século XIX. Eu tive um longo século XIX que vai até 14. E em 91, a velha ordem mundial acaba, né? A ordem bipolar acaba. Nós entramos a partir de 91 no que hoje nós chamamos de nova ordem mundial. Mudou. As relações políticas, sociais, econômicas, elas mudaram. Então o século XX, para ele, vai de 14 até 1991. Interessante, esse século XX despertou as maiores esperanças e destruiu todas as ilusões e ideais. O século XX começa como um século otimista, onde a crença na razão, o que já vinha de séculos anteriores, mas a crença na tecnologia, a crença na técnica, na capacidade do homem superar os problemas econômicos, superar os problemas sociais, baseado na tecnologia, no avanço tecnológico. Alguns problemas foram superados, outros foram criados pela própria tecnologia. O homem cria as ferramentas, e as ferramentas recriam o próprio homem. Você acreditou, nós acreditamos que as questões tecnológicas e sociais estariam resolvidas. Esperanças surgiram, né? O socialismo apareceu, a ideia de você resolver os problemas sociais, a desigualdade social, e isso não aconteceu. Isso, na verdade, o século XX não conseguiu superar isso. O Hobsbawm, esse historiador, ele divide o século XX em 3 eras. Era da catástrofe, de 14 a 45. Essa era da catástrofe, na verdade, é a catástrofe europeia. Entre 14 e 45, nós vamos assistir a Europa perdendo o seu poder. A Europa, que até o século XIX era o centro da cultura, era o berço da civilização, a ciência, a arte, a cultura, a influência política maior era europeia. O mundo era o mundo europeu. Nesse período a gente começa a assistir esse mundo europeu indo para o espaço. Nós vamos assistir a catástrofe desse mundo europeu. Ora bolas, a Europa viveu 2 guerras. A Europa foi o palco de 2 guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O espaço físico europeu, a infraestrutura europeia atingida por essas 2 guerras. Tudo bem? A era da catástrofe. A Segunda Guerra Mundial marca o fim absoluto desse poder europeu. A Europa arrasada ao término da Segunda Guerra, Estados Unidos surgindo como grande potência política, já era uma potência econômica desde o início do século, a produção americana já havia superado a produção europeia, mas a Europa ainda mantinha um poder político, porque ela mantinha as suas colônias. Só depois da Segunda Guerra que nós assistimos o processo de descolonização afroasiático. Só depois da Segunda Guerra que o Império Colonial Europeu vai para o espaço. Então, só depois da Segunda Guerra é que realmente os Estados Unidos, apesar de já ter uma produção maior, uma economia superior, ele só assume o poder do mundo capitalista a partir de 45. Segunda fase, a Era de Ouro, entre os anos 50 e 60, os anos dourados do capitalismo. O período de grande crescimento econômico. Esse crescimento econômico ele vai estar relacionado, em grande parte, à consolidação do modelo fordista. O Fordismo, que nasceu no início do século, ele se completa depois dos anos 30. Depois dos anos 30, com o surgimento do estado do bem-estar social, você vai começar a transformar o trabalhador no consumidor. O padrão de consumo do trabalhador cresce a partir dos anos 30. O trabalhador passa a ter acesso aos bens de consumo, a eletrodomésticos, a casa, ao carro. Finalmente ele começa a ter acesso a isso. Ao longo dos anos 30, a partir dos anos 30, com o estado do bem-estar social, as leis trabalhistas se fortalecem, os sindicatos se fortaleceram, os benefícios sociais surgiram. A Era de Ouro. A economia capitalista cresceu e a vida do trabalhador cresceu. O trabalho era mais estável. O crescimento econômico garantia a oferta de emprego.
Década de 70, a era das incertezas. A era de ouro acabou. A partir na década de 70, vamos assistir uma série de crises. A crise do petróleo. Vamos assistir à crise do próprio modelo fordista. Vamos começar a nos preocupar com a crise ambiental. A crise ambiental fica evidente. Começamos a nos preocupar com a crise do emprego. A oferta de emprego diminui, a revolução tecnológica substituindo a mão de obra. O trabalhador já não tem mais um emprego garantido, o emprego já não é mais tão estável. Vivemos a crise do petróleo, vivemos a crise do fordismo, vivemos a crise do emprego, vivemos a crise da dívida. A partir principalmente já no final de 70 e início dos anos 80, países periféricos começam a viver a crise da dívida externa, começam a ter que pagar os empréstimos recebidos. Então, os anos 70 começa com a era das incertezas, a incerteza econômica, a incerteza ambiental, a incerteza em relação à manutenção do emprego. Tá bom? Grande abraço para vocês.